That's what I like. Hey. Hi, I'm Michael Bailey. Nice to meet you. Well, we know who you are, sir. Who you are, sir. Michael Bailey, President and CEO of Royal Caribbean International? Oh my, you look so bad, bad like good. Good times are the time I'm having tonight. And I don't mind bragging, give me one for the travel, I need two for the base. I spit my 3 wishes on you, that's just my generous ways. Throw it back like history, I work the play a little harder than the rest. I'm Dr. J, I'm all-time great, you work the same like, oh my. Watch out! Sejam bem-vindos a mais um webinar da Casa do Agente. Hoje a gente está fazendo um bate-papo com a R11. Vamos falar sobre as novidades de Royal Caribbean, Celebrity Azamara. E começamos um pouco diferentes hoje, né? Em vez de uma música, a gente já veio com um vídeo para mexer com todos os sentidos e já nos levar para dentro do navio com toda a energia. Até o CEO da companhia, né? O Michael Bailey, participa desse vídeo. Muito bacana, tem uma energia muito boa. Então eu vou já, sem mais delongas, eu já vou passar minha palavra para a Gil, e a Gil vai dar abertura a essa palestra e vai contar também com a participação do Xande, que é o diretor comercial da R11. Então eu vou passar a palavra para a Gil. Gil, eu vou fechar minha tela aqui, peço que você já compartilhe na sequência a sua. Vamos lá, a palavra é sua. Legal, obrigada, viu, Charles? Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer a presença de todos vocês. Obrigada por estarem aí online hoje participando
do nosso bate-papo, do nosso treinamento. Então, eu estou aqui hoje junto com o Xande, o Alexander Rain, que é o nosso diretor comercial. A ideia é hoje a gente passar um pouquinho para vocês, a gente fazer um bate-papo para vocês poderem entender como que estão as companhias, onde que estão os navios, o que a gente está fazendo, quais são as últimas atualizações que a gente recebeu, principalmente para vocês ficarem a par. Óbvio que ainda está um pouco estável, a gente não sabe, a gente tem uma data prevista para voltar, a gente não sabe com certeza absoluta se essa vai ser a data da nossa retomada, mas a gente espera que sim, mas nesse meio tempo a gente quer deixar vocês atualizados com tudo que a gente tem de novidade nas companhias, hoje falando de Royal Caribbean, Celebrity e Azamara, tá? Focando nessas 3 marcas. Então, primeira coisa assim para a gente começar, eu queria passar para vocês uma atualização das rotas, né, da atualização da nossa suspensão, na verdade. A gente estava operando, a gente, na verdade, já estava com a nossa operação pausada, e agora as companhias estenderam até o final de julho. Então, até 31 de julho, a gente está com todos os navios parados. Então, a gente pretende retomar, óbvio que gradativamente, a partir do dia 1º de agosto. A informação que a gente tem é que na nossa volta, a gente vai primeiramente voltar com os maiores navios, porque eles são os navios, como eles são os maiores do mundo, a gente consegue ter um espaço maior para a gente deixar o distanciamento e seguir as regras que a gente, por enquanto, ainda não recebeu oficialmente também da companhia, mas as regras que a gente vai ter de segurança para a tripulação e para os passageiros a bordo. Então, por enquanto, a gente está com essa suspensão até o final de julho, de Royal Caribbean, Celebrity, Azamara. Assim que a gente tiver mais as outras informações sobre a nossa retomada, a gente vai passando aos poucos para vocês. Mas, nesse meio tempo também, a gente tem, não só falando da suspensão, mas sobre novas reservas. Como vocês sabem, sempre a gente tem, sim, ótimos valores. A gente está com uma demanda legal, óbvio que para o próximo ano. Então, como vocês sabem, no sistema, a gente já tem disponível aí sobre navio até 2022, quase 2023. Então, a gente já consegue, pensando lá na frente, pensar um pouquinho e vender tudo que a gente tem disponível mais lá para frente. Então, a companhia, o Grupo Royal, né, para essas 3 marcas, a gente lançou uma política super flexível para cancelamento, caso o passageiro precise, mas isso vai englobar todas as reservas criadas até o dia 1º de agosto. Então, isso serve tanto para reservas que vocês já têm criadas, quanto para reservas novas que vocês criarem até aí esse prazo, né, essa data limite de 1º de agosto. Então, eu tenho uma reserva criada até essa data, o que o meu passageiro tem de diferencial que antes a gente não tinha, né? Ele tem uma flexibilidade maior, tanto para fazer o cancelamento, quanto para ter as melhores ofertas que a gente pode oferecer. Então, vamos supor que eu estou chegando aí próximo da data do meu embarque, independente se é agora 2020, 2021, estou chegando próximo da data do meu embarque. Eu tenho a flexibilidade aqui de eu cancelar o meu cruzeiro com 48 horas de antecedência, sem ter multa, e receber uma carta crédito no valor de 100%. Então, é uma flexibilidade que a gente... Gil, deu uma cortadinha. Se você puder só retroceder no cancelamento com 48 horas, você cancela e pode pegar uma carta de crédito e aí continua. Não sei de onde eu parei, mas vou falar de novo. Bom, então, o passageiro hoje tem uma das flexibilidades que a gente tem. Se a gente tiver, vamos supor, chegando próximo da data de embarque do passageiro, independente se eu for viajar agora em 2020 ou em 2021, eu tenho a flexibilidade de cancelar o meu cruzeiro com 48 horas de antecedência, sem ter multa, e receber uma carta de crédito no valor de 100% da tarifa paga, as taxas reembolsadas no cartão, para eu poder utilizar dentro da mesma companhia para navegar novamente até maio de 2022. Então, a gente flexibilizou isso para não ter a penalidade, para o passageiro ainda ter a opção de poder cancelar, dependendo independente, né, do prazo, da proximidade que a gente tiver do embarque. Então, isso a carta de crédito é uma das coisas que a companhia está oferecendo. Outro fator legal é a oferta garantida. Então, fechei também minha reserva aí até 1º de agosto, para embarcar lá em julho de 2021. Estou chegando perto do meu embarque, eu vi que tem uma promoção melhor do que aquela que eu fechei.
Quando eu fechei, vamos supor, estava 30% para todos os passageiros. Agora ele está me dando uma promoção nova que apareceu, que ele está dando kids free, que ele está dando 60% no segundo passageiro, 40% no terceiro e quarto. Posso pegar essa promoção aqui para mim também. Então, a gente sempre vai ter a melhor oferta que a companhia puder oferecer, a gente vai conseguir honrar para o passageiro viajar também e ter esse desconto. E também a gente tem a outra opção, que é o mesmo cruzeiro. Se o passageiro, no caso, quiser cancelar o roteiro dele, que com embarque agora, vamos supor, para 2020, eu ia embarcar agora em dezembro de 2020, eu quero agora cancelar e vou querer embarcar no próximo ano, desde que a gente siga alguns critérios, que é a mesma categoria de cabine, mesmo roteiro, mesma classe de navio, a gente consegue simplesmente pegar o roteiro que o passageiro ia fazer nesse ano de 2020, jogar para 2021, para ele poder navegar com a gente honrando o mesmo valor. Então, ele não vai ter atualização de tarifa. Então, seguindo, óbvio, esses critérios, tá? Então, a gente consegue fazer o mesmo cruzeiro com o mesmo valor no próximo ano, aí a gente só tem uma flexibilização de data. Então, vamos supor que eu estava viajando dia 1 de dezembro. Eu posso viajar no próximo ano, dentro de 4 semanas antes ou 4 semanas depois da data original, que no caso era esse meu 1 de dezembro, tá? Então, a gente tem essas flexibilidades que a gente pode utilizar para qualquer reserva criada até dia 1 de agosto. Então, se a gente tiver, se vocês estiverem com qualquer reserva ainda para criar, o passageiro está inseguro, dá para a gente oferecer a Navegue com Confiança para ele ficar mais tranquilo e seguro para poder fechar a reserva dele, tá? Então, eu vou para vocês um pouquinho hoje no Royal Caribbean e na Celebrity para a gente mostrar para vocês as novidades, tudo que a gente tem de navio que vai inaugurar, navio que inaugurou e está esperando a pandemia passar para poder voltar a navegar, para vocês ficarem atualizados de tudo que a gente tem no Grupo Royal hoje, tá? Estima, tá, gente, que cada hóspede, cada tipo de passageiro vai ter um timing diferente para poder realizar essa compra. E o grupo com quem a gente fala hoje, os freelancers, são grandes adeptos e tem como cruzeiro uma força muito importante dentro das suas vendas, da sua programação, da sua atividade de viagens ao longo do ano. E a gente entende que vocês vão ter um papel muito importante nessa retomada. Por quê? Porque a gente estima que a volta à operação vai se dar primeiramente para aqueles hóspedes que já navegaram. A gente entende que o primeiro cruzeirista talvez espere ver pessoas que já viajaram, fazerem um primeiro cruzeiro, para ter um feedback, ter certeza de que realmente tudo está bem, que a experiência foi bacana. Já quem já fez um cruzeiro, quem já é cruzeirista, ama, sabe como é bacana a bordo, como é seguro, o conforto que existe, toda a mordomia de você poder conhecer vários destinos com custo-benefício fantástico, devam ser os primeiros a voltar. É a mesma coisa nos parques da Universal que acabaram de abrir. Quem foram os primeiros que foram desfrutar o parque da Universal? Aqueles que são apaixonados, aqueles que já conhecem a Universal e estavam loucos esperando o parque reabrir. Então, a gente vê esse movimento muito parecido dentro dos cruzeiros, aqueles que já são cruzeiristas loucos, nos ligando todo dia, querendo saber quando eles já podem, de fato, comprar, que é a data correta que a gente volta a operar. Então, a gente tem a certeza disso. E o freelancer tem um papel muito importante dentro desse processo para a nossa retomada de todo o setor, tá? Então, quais são as políticas e quão flexíveis ela tem, como eu coloquei? É muito grande. Hoje, quem opta por fazer a compra de um cruzeiro para navegar em 2021, por exemplo, que é o que a gente recomenda, tem várias garantias de que está fazendo o melhor negócio. A primeira dela, qual é? Como vocês podem ver na tela, a garantia do melhor preço. Então, vamos supor que hoje você compre uma cabine para navegar no Réveillon do Odyssey, que é o navio mais novo da Royal, que vai inaugurar em novembro. Se por um acaso você pagar hoje R$10.000 nessa cabine, um exemplo hipotético que eu estou dando, se uma semana antes do embarque essa tarifa reduziu e está valendo R$8.000, a gente dá e honra o menor preço. Então, eventualmente, se essa tarifa for reduzida daqui até a data do embarque, a gente vai honrar e vai, obviamente, fazer o ajuste na tarifa, fazendo com que o hóspede que compra agora, isso é válido para compras feitas até 1º de agosto, tenha-se a garantia de que ele está, de fato, fazendo o melhor negócio, garantindo o melhor preço para ele. Ainda assim, vamos supor, aconteceu uma situação inusitada, não vou poder viajar mais, fiquei grávido, briguei com a minha família, qualquer situação que possa ser. Ele tem a opção de
cancelar o cruzeiro 48 horas antes da saída, bem perto, né, gente? Muito flexível, totalmente diferente das políticas estándares das companhias marítimas, recebendo 100% de carta de crédito para ele poder utilizar esse valor em uma viagem até maio de 2022. Então, ele tem até o final do ano que vem, dezembro de 21, para poder escolher quando ele vai querer fazer um novo cruzeiro, e até maio de 22 para poder, de fato, realizar a sua viagem, tá? Porém, obviamente, quando você tem uma carta de crédito, você fica sujeito à nova tarifa que vai estar disponível para a nova viagem que você escolheu. Então, o mesmo exemplo, se você pagou 10 mil agora, você vai receber 10 mil para poder utilizar como forma de pagamento numa viagem futura. Pode ser que o mesmo Réveillon que você está comprando por 10 agora, no ano seguinte o Réveillon seja mais caro, ou a data que você escolheu no Carnaval seja mais econômica, você vai estar sujeito à flutuação da tarifa. Então, para poder minimizar isso, a Royal criou uma nova alternativa e mais flexibilidade, que é simplesmente mudar a data da sua viagem para o ano seguinte, mantendo o mesmo navio, mesmo tipo de cabine e também a mesma data, né? Aonde a gente honra a mesma tarifa. Ou seja, nesse mesmo exemplo que eu comprei o Réveillon do Ossi para esse ano, eu posso simplesmente mudar para o Réveillon do Ossi do ano seguinte, sem ter que desembolsar, investir nada mais. Então a Royal Caribbean está garantindo a mesma saída, mesmo cruzeiro e o mesmo tipo de cabine, tá bom? Ainda com a flexibilidade de você poder ajustar essa data 4 semanas antes ou 4 semanas depois da data original, obviamente que no ano seguinte. O exemplo do Réveillon não é um bom exemplo, porque vai querer de fato o Réveillon. Mas vamos supor que ele comprou férias de julho na primeira semana, ele pode mudar para a segunda, para a terceira, 4 semanas antes, 4 semanas depois, da mesma data para o ano seguinte. Ou seja, de fato é um momento muito oportuno. E a gente fazendo muita pesquisa de mercado, entendendo quanto os preços variaram de antes, quando tudo isso começou para agora, a gente vê que os preços de fato estão mais econômicos, tá? A gente vê que pelo valor que você comprava uma varanda, você consegue comprar hoje uma suíte. Ou seja, é um belo upgrade em termos de experiência e ainda com a garantia do melhor preço, podendo cancelar ou simplesmente mudar a viagem para o ano que vem sem nenhum custo. Ou seja, é o momento para quem está preparado, a gente tem que respeitar cada hóspede no seu timing, de acordo com as suas experiências passadas, respeitando ele, deixando ele sempre livre para poder comprar quando ele julgar mais adequado. Porém, é importante ele saber de todas essas flexibilizações e do que a gente tem para poder oferecer caso o hóspede opte por fazer uma nova viagem nesse momento. Tá bom? Fiquem à vontade para poder fazer as perguntas, qualquer dúvida que vocês tenham sobre isso que eu coloquei. Todo o time da casa da gente está mais do que preparado para poder tirar qualquer dúvida de vocês também. Então, tanto o time da R11 Travel como o time da casa da gente está à disposição de vocês, tanto pelo chat como após a call, para poder fazer qualquer dúvida, tirar qualquer pergunta não respondida e principalmente apoiar vocês com relação também à realização das novas reservas, tá bom, gente? Então, da parte do procedimento, de como a gente está operando e dos benefícios de se reservar uma nova viagem, era isso que eu tinha para poder contar e dividir com vocês. Vamos passar agora, Charles, não sei se tem alguma pergunta sobre isso, ou podemos continuar a falar um pouquinho dos nossos maravilhosos navios? Acho que podemos avançar, Xande, e aí no final a Renata recupera todas as perguntas e a gente esclarece todas as dúvidas. Tá bom, combinado. Lembrando que essa política é válida para a Royal, Celebrity e Azamara, que são as 3 marcas que são de 100% da Royal Caribbean. A gente ainda tem Pumantur e Silversea, mas que tem políticas diferentes, tá? Cada um tem uma política um pouquinho diferente para cada uma das marcas que variam. Então, o que a gente está dividindo vale para Royal, Celebrity e Azamara aqui no mercado brasileiro, tá bom? Bom, falando um pouquinho da Royal, eu já coloquei que ela é a marca hoje que tem aproximadamente de 50% a 60% de market share no mercado brasileiro. Sem dúvida, é a companhia que revolucionou e sempre revoluciona cada vez que um novo navio é inaugurado, a forma de se fazer um cruzeiro, a experiência a bordo, quão tudo é confortável, com muito entretenimento, pensado na família, então ninguém é para todas as faixas etárias, sem excluir ninguém, uma programação de entretenimento muito rica a bordo para todas as faixas etárias,
uma gastronomia que beira a excelência e com atendimento perfeito, garantindo uma ótima experiência para todos os hóspedes a bordo, tá? Então, eu queria começar a falar um pouquinho dos maiores navios do mundo, que é a série Oasis, que quando inaugurou, vocês sabem, revolucionou completamente. O Charles esteve a bordo, sabe o que eu estou falando, é uma experiência onde, quando você pergunta como foi seu cruzeiro, 90% das pessoas respondem foi tudo perfeito. É a primeira palavra que vem na boca de todo mundo que conheceu. Por quê? Porque, de fato, é algo muito único. Nenhum cruzeiro tem essa dimensão e, consequentemente, oferece tantas opções de entretenimento, de atividade, de gastronomia, porém sem aperto, com muita tranquilidade, tudo funciona de forma perfeita. A gente compara muito uma partida de basquete. Uma coisa é você ver uma partida de basquete no Brasil, na Europa, são bons jogadores, a partida é legal, mas você vê um jogo da NBA nos Estados Unidos é completamente diferente. O jogo de basquete, de certa forma, fica até no segundo plano, perto todo o espetáculo, a organização, como tudo se dá a bordo, é muito similar à operação de um navio da Royal Caribbean. É um espetáculo, tudo é perfeito. Que a gente já tem aquele escorregador na parte de trás, né? Então, toda vez que a gente inaugura um novo navio, e no caso do Symphony, que é o mais recente da série Oasis, todos os atributos que são os favoritos dos nossos hóspedes são implementados nos navios que já estão em operação, garantindo sempre uma igualdade e uma excelência no atendimento para todos os hóspedes. Quer dizer, a passagem, então, eles são, de fato, os maiores navios do mundo, né? Ele opera num esquema de bairros, então a gente vai ver um vídeo que mostra um pouquinho do que é a série Oasis, e na sequência eu comento um pouco com vocês. Então vocês podem ver a parede de escalada. Esse é o vídeo do lançamento do Symphony, que foi nosso mais novo navio. O Aqua Theater, que é aquela parte de trás do navio, um teatro maravilhoso. O Bionic Bar, que veio da série Quantum, onde os robôs fazem nossos drinks. Todos os espetáculos da Broadway que a gente tem a bordo. Laser tag, patinação no gelo, com espetáculos sensacionais, formado por casting que foram atletas olímpicos dos Estados Unidos. As nossas suítes, vocês viram uma para crianças, Ultimate Family, que é espetacular. As nossas Crown Loft Suite, de 2 andares. A parte de gastronomia, o Hooked, que é de frutos do mar, onde recomendo o prato do capitão, uma mistura de lagosta com camarão, com peixe cibés, doce para as crianças, o Sugar Blend, que é espetacular, Wonderland, para mim, é o melhor restaurante que a gente tem a bordo, inspirado no Alice País das Maravilhas, o Izumi, para quem gosta do japonês, tanto cortes como teppanyaki, que é o que vocês estão vendo na tela. Quem gosta de jogar, o cassino é muito forte a bordo da Royal, a bordo do Auckland, a gente tem o Carrossel, a gente tem o Central Park, que é a área onde a gente tem as árvores, todos os restaurantes de especialidades. Realmente foi um lançamento que deu continuidade ao Oasis, o Allure, o Harmony, o Symphony trouxe o que é o mais novo e o mais espetacular em termos de entretenimento para poder fazer um cruzeiro para todas as faixas etárias, né? Ele tem um conceito, como eu coloquei, de bairros, né? Então, apesar de ser o maior navio do mundo, você sempre se sente tranquilo a bordo, sempre tem muito espaço, né? Então, a bordo all, que é aquela parte aberta que eu coloquei, onde a gente tem um carrossel, muitos brinquedos, danças, lojas, a Royal Promenade, que é meio centro nervoso do navio, onde todo mundo se encontra para poder jantar, bares, tem um bar lá latino, cubano, muito legal, que gosta de lançar música no andar de bar, você tem toda a parte de entretenimento, música ao vivo. O meu bairro favorito, que é o deck de esporte, onde você tem surf, você tem quadras, uma série de atividades para você poder não somente, né, o pessoal fala muito que cruzeiro é bom para comer, mas é ótimo e excelente para você poder gastar energia também. E esse deck de esportes realmente é uma grande opção. Você vê na parte inferior a fotinho à esquerda do Central Park, né? Então é um bairro com céu aberto, sempre com passarinhos cantando, onde você tem uma área super relaxante para você poder fazer uma gastronomia espetacular, os melhores restaurantes a bordo de cruzeiro. O spa,
A gente se preocupa muito também com o bem-estar, com a parte de saúde, tratamento super atualizados, máquina super potente, etária. O Adventure Ocean, que é o programa de dança que a gente tem, ele ocupa metade de um deck inteiro do maior navio do mundo, o que mostra quão importante é o entretenimento para as crianças também a bordo. Então, mais do que os pais poderem descansar, garantir para eles que os filhos vão estar bem cuidados. E a bordo do nosso programa de Adventure Ocean, todos os colaboradores são pedagogos formados que têm como única atividade a bordo cuidar das crianças, garantindo assim que os pais possam ficar tranquilos, sabendo que os filhos vão estar muito bem cuidados a bordo. E a programação é muito rica, muitas atividades, algumas com a participação dos pais também, muitas apresentações que os filhos fazem para os pais. Na própria Royal Promenade tem uma parada onde os filhos fazem uma apresentação, existe um teatro dentro onde eles fazem uma apresentação, e o idioma sempre muito fácil para o brasileiro, como eu coloquei, por ser um dos maiores públicos a bordo, você tem todos os espaços de atendimento em português, como se fosse uma língua oficial, tá? E o Entertainment Place, que é a área que eu já comentei embaixo da Boardwalk, que você tem shows, uma sala só de jazz, sala de jogos, é realmente muito bacana, aliado ao show das Broadway, o show que a gente tem também no Aqua Theater, os shows que a gente tem de patinação no Studio B, realmente faz a experiência a bordo única e muito especial. Vamos lá, Gi? É, de fato, uma viagem muito bacana. Agora, a série Oasis, como eu coloquei, eles são os maiores navios do mundo. Porém, os mais modernos e o mais atualizado é a série Quantum, tá? Começou com o próprio Quantum, o Anthem, e a gente vai ter agora, em novembro, a inauguração do mais novo navio da Royal Caribbean. Novembro, dezembro, tá, gente? Que é o Odyssey of the Seas. Então, ele é o quarto navio da série Odyssey. A gente, na verdade, chamou agora a série Quantum, Quantum Ultra, onde a gente tem, aliado a todo entretenimento, muita modernidade, muita tecnologia que faz com que as experiências sejam realmente fantásticas. A gente tem um vídeo, né, Gi? Vamos começar com o vídeo. E na sequência, eu vou contar para vocês que a gente tem o Odyssey, só ele tem um outro navio dele, que é a série Oasis. É incrível, né? Quem já imaginou saltar de paraquedas dentro de um navio? Ou ir no London Eye, num bondinho de pão de açúcar, também dentro de um navio? Então, esses, gente, são atributos atrativos que somente a classe Quantum tem. Então, se você for no Oasis, no Symphony, que a gente viu agora, os maiores do mundo, nem eles têm esses atrativos que a série Quantum tem. São únicos dele. E o primeiro grande diferencial, como eu falei, ele é o mais novo navio da Royal Caribbean, está previsto para inaugurar em novembro, e vai ser o primeiro com esses atributos, com esses atrativos, que irá operar no Caribe. Então, a gente já tinha a série Quantum, porém, o próprio Quantum e o Anthem que operaram, mas embarcando em Nova York, foram barcos muito direcionados ao mercado asiático. Então, pela primeira vez a gente vai ter série Quantum com embarque na Flórida e fazendo cruzeiros pelo Caribe. E os cruzeiros, a gente vai ver na sequência, na parte de roteiros, é um outro diferencial. A gente está mudando um pouquinho a forma como a Royal Caribbean opera destinos. A gente vai ver isso na sequência. Mas para falar primeiro de dentro do navio, quais são esses atributos e o que ele tem de diferente, então vamos começar na parte superior no canto esquerdo, o North Star, vamos ver no vídeo, que se ergue a 90 metros de altura, fora a altura do navio, né, gente? Então torna isso ainda mais alto e mais espetacular, onde cada 15 hóspedes entram de uma vez, e a gente tem uma vista 360 graus do local onde a gente estiver. Então, você imagina no Alasca, esse cruzeiro faz Alasca, você vê todos os fiordes, toda aquela neve desde lá de cima. Eu já tive a oportunidade de fazer o inaugural do Anthem e do Quantum saindo de Nova York, então ver toda a Baía de Manhattan, desde essa cápsula, é realmente algo inesquecível que eu vou guardar para sempre.
Outra inovação que a gente teve dentro dessa classe Quantum foram as cabines com varanda virtual. Então, estão vendo essa segunda fotinho? Parece que é o rastro do navio de fato que o hóspede está vendo. Mas, na verdade, essa é uma cabine interna, onde a gente implementou esse novo conceito, que é uma tela super potente de LED, que transmite ao vivo o que está acontecendo na parte externa do navio. Então, mesmo para aquele hóspede que, seja por orçamento, seja por gosto pessoal, prefere ficar numa cabine interna, ele teve a sua experiência aprimorada com essa nova tecnologia. Só não tem o ventinho do mar, né, que a gente brinca. Tem a imagem, tem o som, mas a brisa não. Então, ela de fato melhora a experiência de um hóspede que quer viajar numa cabine interna, mas a gente segue sempre recomendando que vocês ofereçam primeiro suítes, depois varandas, porque de fato a experiência do hóspede é completamente diferente ao viajar numa cabine onde ele pode tomar o café da manhã na cabine dele, na varanda, sentindo aquela brisa gostosa do mar, ver o nascer e o pôr do sol, da lua também. Então, realmente é completamente diferente, mas em termos de cabine interna, a gente deu um belo avanço com essa nova tecnologia. O Ripcore by iFly, a terceira fotinho, que é o simulador de paraquedismo. De fato, gente, eu fiz, dá a sensação de você estar saltando de paraquedas, aquela queda livre, né? Então, é tudo com muita segurança, para uma equipe especializada da ROI. O hóspede, quando vai fazer, tem uma aula de 30 minutos antes, onde ele é explicado o posicionamento do corpo, gestos para poder corrigir a posição, para ter um voo mais prazeroso, mas realmente são assim, de voo um minuto, mas que tem a sensação que você está quase uma hora voando, é muito gostoso. Uma das coisas que eu mais gosto é ficar na saída, para ver a cara das pessoas quando elas terminam de fazer essa experiência. É único, gente, vale muito a pena, recomendem para todos os hóspedes de vocês. O Solarium, que é tradicional, a gente já tem a bordo de todos os navios da Royal, mas ele foi super aprimorado dentro dessa série Quantum. A gente tem um estilo de cascata, são várias piscinas que vão se ligando uma a outra. A parte de trás do navio vem do rastro, na popa, que é muito legal. O Flowrider, que veio, né, de outros navios, já existia, então não é exclusivo da série Quantum, mas a gente tem a bordo, permite você tanto surfar como fazer moribug a bordo, que é muito legal, não precisa ser expert. A Gi, que nunca surfou, fez e se divertiu muito a bordo, é realmente bem gostoso. Todo mundo cai e faz parte da brincadeira, é uma queda gostosa, é um plástico super macio, preparado para isso, vale muito a experiência. São minhas duas atrações favoritas, o Ripcore e o Flowrider, são muito gostosos. E depois de surfar, por que não tomar um drink no Bionic Bar? Mas quem te serve lá é um robô. Então é tudo automatizado, você tem um tablet que você encosta a sua pulseirinha, o tablet ativa, você pode escolher um drink que já existe, um gin tonic, um martini, ou você pode usar a sua criatividade, criar um drink com seu nome, que vai ficar registrado no sistema, e toda vez que você quiser, você vai lá, ativa, escolhe seu drink, e o robô é quem vai fazer o drink para você. Tudo, desde coletar os ingredientes, a misturar, ele de fato age como um bartender e te serve. A gente brinca que não precisa dar gorjeta, mas também não tem chorinho, né? As vantagens e desvantagens, mas é sensacional. O Ciplex, que é a penúltima foto que vocês estão vendo, é uma área multiuso, vocês puderam ver bem no vídeo, e é do tamanho de uma quadra oficial de basquete, tem futebol, tem vôlei, depende da hora, tem carrinho bate-bate, também se transforma numa academia de circo, então o pessoal quer aprender trapézio, tem patinação, não inline, aquele de 4 rodinhas, e também uma área para festas à noite, super agitado. Sempre no cruzeiro tem uma das noites, a gente acaba fazendo uma mega festa dentro do Ciplex, que é muito legal. E por último, mas não menos importante, o 270, que tem esse nome porque ele ocupa 3 decks na parte da popa, na parte de trás do navio, aonde você tem uma vista 270 graus do mar. É algo espetacular. Então, de dia, uma área super relaxante para você poder ler um livro, tomar um café, descansar, bater um bom papo. E à noite transforma a área mais espetaculares que eu já vi de entretenimento. Shows psicodélicos que prendem a atenção do hóspede de uma forma que eu nunca vi, com muita tecnologia, com o nosso crew interagindo com telas de 16K, que se mexem com braço biônico, é realmente espetacular e faz a experiência única em termos de entretenimento
pro agente de viagem, tá? Então, fica essa dica. Eu sempre peço para os hóspedes de vocês assistirem o show no 270, que vale a viagem. São os shows mais doidos, mais psicodélicos, que mais prenderam minha atenção que eu já vi. Não somente a bordo, como em qualquer lugar do mundo. Vale muito a pena, gente. É espetacular. Grande. Vamos lá, Gi. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a série Quantum como a série Oasis, fiquem totalmente à vontade de perguntar pelo chat e tanto o time da R11 Travel como o time da Casa da Gente vão respondendo para vocês, tá bom? Vamos para a próxima? Diga. Se me permite só complementar, tá bom meu áudio? Por favor, já tá ótimo. E aproveita e já fala de como foi Cocokay, que você conhece, né? Exatamente. Não, mas primeiro só recapitulando uma informação dos atrativos, né, que a gente tem a bordo. Lembrando que nenhum deles tem custo, tá? Como o Xande comentou, o North Star, o simulador de surf, nada disso tem custo a bordo. Então, a partir do momento que o passageiro pagou pelo cruzeiro dele, ele não vai ter mais nenhum custo com esses entretenimentos, a não ser que ele queira ter uma aula particular de surf, de parede de escalada, ele queira ter alguma coisa mais exclusiva, mas, no geral, não vai ter custo nenhum. Tá bom o som agora? Não tá falhando? Acho que teve um pico aí. Então, manda ver, tá ótimo. Continuando aí, o Cocokay, nossa ilha privativa, como vocês devem saber, a Royal hoje tem 2 ilhas privativas, Labadee, que fica no Haiti, e Cocokay, que fica em Bahamas. O que aconteceu aqui de diferente? Cocokay, a gente revitalizou. Da mesma forma que a gente revitaliza os nossos navios, a gente está revitalizando os navios mais antigos para deixar eles mais novos, assim como os últimos navios que a gente inaugura, para a gente poder colocar tudo que ele tem de novo de entretenimento, de restaurante, tudo que a gente viu que está dando certo, a gente está levando para os outros navios, a gente fez isso na ilha também. Então, a ilha hoje, ela não é simplesmente uma praia, o passageiro hoje desce e existe um parque aquático dentro da ilha. Então, todos os nossos navios que têm saída de Fazenda do Caribe, saída de Miami, de Orlando, Fort Lauderdale, eles fazem alguma parada por Cocokay. Tem alguns roteiros, para vocês terem ideia, que fazem 2 paradas também por Cocokay. Como o Xande comentou agora nessa retomada, provavelmente é um dos destinos que vai aparecer bastante aí nos nossos roteiros, por ser um destino exclusivo da Royal e a gente conseguir ter um maior controle, né, do pessoal que está descendo. A gente já consegue ter certeza que todo mundo que está lá já passou por algum tipo de teste para estar a bordo do navio. Mas assim, gente, a ilha é fantástica, é diferente de tudo que a gente já viu, tudo que eu já vi, pelo menos particularmente falando. Mas a ilha, como que funciona? Vocês viram que ela tem capacidade lá para 2 navios da classe Oasis, então a gente está falando que descem quase 12 mil pessoas aí na ilha. Mas mesmo assim ela não fica lotada, a gente não vê aquela galera, aquela muvuca dentro da ilha, ela é super organizada, a gente tem algumas áreas e por ter essas áreas a gente consegue dividir bastante, dispersar bastante o pessoal. Então assim, todo passageiro tem acesso à ilha, todo navio parou, todo mundo pode descer. Quando a gente chega lá na ilha, existem 2 caminhos para seguir. Ou a gente vai virar e vai para o parque aquático, que é o nosso thrill, ou a gente vai para a parte de praia, que é a área de relaxamento, que é o nosso chill. E aí na parte de praia, todo mundo vai ter acesso então à ilha no geral, mas essa parte do parque aquático é uma coisa que é paga à parte. Então assim, se eu quiser, por exemplo, eu adoro esses entretenimentos que a gente tem na Royal Caribbean, mas um toboágua não é muito a minha praia. Então eu não fechei a parte do parque aquático, porque no parque aquático a gente vai pagar, o passageiro pega uma pulseirinha à parte, e para ele ter acesso a 13 toboáguas, tem piscina de onda, tem a parte de praia lá exclusiva também, conta com restaurante, mas eu não peguei, não fui nessa área de emoção, né? Essa parte mais radical. Preferi ir para o outro lado, que é o chill, lá onde a gente tem a parte de praia, essa parte que vocês estão vendo, tem parte de piscina, tem uma parte de piscina que é super tranquila, cadeira de sol, guarda-sol, tudo já está incluído, e assim como dentro do navio, a ilha vai funcionar como se fosse uma extensão do navio. Então, tudo que a gente tem no navio funciona na ilha. Pacote de bebida, pacote de Wi-Fi, os restaurantes também é importante. Já tem restaurante que está incluído. E assim como no navio a gente tem os restaurantes que são de especialidade, digamos assim, que são restaurantes pagos à parte. Mas é o mesmo esquema que eu falei para vocês dos entretenimentos do navio. Se eu não quiser gastar com mais nada que eu não preciso gastar. Tenho alimentação, tenho cadeira de sol. Mas se eu quiser um plus, uma coisinha a mais,
eu posso pegar para ir no parque aquático, eu posso comprar para andar de balão, que a gente tem o balão aí na imagem, vocês conseguem ver, tem a tirolesa, e tem hoje também o aluguel das cabanas. No começo do ano, a Royal inaugurou essas cabanas que vocês estão vendo, que são essas cabanas sobre a água. Já existiam cabanas na areia, que o passageiro pode alugar, e aí ele tem um serviço mais personalizado. Tem mordomo, que você não vai precisar ir lá no restaurante buscar comida, ele vai te trazer aqui com a bebida que você solicitar. Mas hoje eles entregaram essas cabanas sobre a água. Essa daqui, ela tem, não tem muitas, como vocês conseguem ver, mas o passageiro pode alugar para fazer o day use. E tem um tobogã dentro dessa cabana, que ele desce direto no mar. Então é bem estilo Royal Caribbean na própria ilha. E é como a gente fala, é o Perfect Day at Coco Cay, né? A Royal está com um projeto também de fazer isso em outros destinos particulares, a gente montar toda essa estrutura que tem na ilha. Então é uma experiência incrível, vale super a pena. Hoje tem gente viajando para conhecer Coco Cay e eu recomendo, viu, gente? É muito legal, relato né? de quem esteve na ilha. Comentários. Se você já teve, esquece, é totalmente diferente. Tem que ir novamente. Eu vi os comentários aqui Pode do continuar, Xande, pessoal. desculpa. Não, só para comentar que eu vi uns comentários aqui de um pessoal que já esteve e está elogiando muito, né? Falando que é espetacular, que vale a viagem, só a ilha por si só já é um destino espetacular. Isso é verdade. E voltando até um pouquinho do tema da operação, o que a gente espera em termos de destinos um pouquinho adiante, como a Gil colocou, a gente espera utilizar cada vez mais essas ilhas como destino. Principalmente no começo das operações, a gente está vendo já algumas companhias na China especificamente, que a gente pensar cronologicamente está na nossa frente do que está acontecendo nesse momento, eles já voltaram a operar, fazendo cruzeiros sem destino, somente para o hóspede poder aproveitar a infraestrutura do navio, que no nosso caso é espetacular. E também a gente entende que a Royal Caribbean deve fazer bastante cruzeiros, tendo como destino exclusivo a ilha de Coco Cay Perfect Day, né? Que para a gente poder voltar a operar depende não somente da Royal, como do CDC, que é como se fosse um visa americano, e depende dos portos estarem abertos. Porque a gente vê um movimento muito grande para no Caribe, especificamente, isso aconteça o mais rápido possível, já visto essas ilhas, esses países dependem do turismo para sua sobrevivência, e o cruzeiro é, com certeza, um grande gerador de receita. Porém, mais importante que isso é a segurança. E como a Gil colocou, dentro das nossas ilhas, não somente Perfect Day, como Labadina, Jamaica, a gente tem total controle, assim como no navio, do que está acontecendo. E, novamente, a gente só volta quando tudo for muito sólido e muito seguro, tanto a bordo como nessas ilhas. Então, a gente vai ver cada vez mais roteiros passando e aproveitando o dia em Coco Cay, que, de fato, é espetacular. Imagina essas cabaninhas estilo Tahiti sobre as águas, você passar o dia lá, é muito gostoso, é muito espetacular, né? E para quem gosta de aventura, adrenalina, do outro lado, aquela torre lá, para dar um pouco de números, é o maior toboágua da América do Norte. Então, se a gente comparar, por exemplo, com os espetaculares parques que existem em Orlando, seja da Disney, seja o Wet n Wild, a gente tem o maior toboágua da América do Norte dentro de Perfect Day. Se a gente falar em termos de piscina, é a maior piscina de água doce do Caribe inteiro. Então, são proporções de acordo com a relevância, a importância e a satisfação que o hóspede Royal Caribbean tem que ter em suas viagens, tá, gente? E dúvidas de Coco Cay, estamos à disposição para poder responder para vocês. Mas vale um dia, com certeza, até mais do que um dia. Voltando para o Odyssey, que é a grande novidade, né? A gente não pode deixar de falar da série Oasis, mas falando um pouco mais do Odyssey. Então, aonde ele vai operar? A gente começa em novembro pelo Caribe, né? E depois, em abril, a gente vai para a Europa. Pode passar, Gil. E grandes diferenciais que a gente vai ter, como coloquei no início, são roteiros. Então, a gente vai ter roteiros muito legais, roteiros muito bacanas, que poucas companhias de cruzeiro já fizeram com um navio desse porte, com essa riqueza de entretenimento, de opções gastronômicas e com atendimento que a gente tem. Então, alguns exemplos, o Réveillon é um roteiro de 9 dias pelo Caribe, que passa por Perfect Day. Então, o embarque dele sempre vai ser por Fort Lauderdale, quando ele estiver operando no Caribe, e esse exemplo a gente vê de uma sequência de ilhas. Depois, já em novembro de 21, quando ele volta da temporada europeia, outro exemplo onde ele faz ilhas no Caribe. E aí eu destaco porque a gente vai para Aruba, Curaçao, que é muito legal,
né? Fazendo na Labadie e fazendo Perfect Day. Esse roteiro de 9 dias. A gente vai ter roteiro de 7, de 8, de 9. Tem alguns roteiros que fazem Aruba, Curaçao e Bonaire, não fazem Perfect Day. Esse de 9 com Perfect Day e com Labadie. O de cima que vocês estão vendo também. Opções muito legais. Quer seguir, Gi? De Europa, os roteiros são ainda mais no... Desculpa, só para complementar o de Oi, Caribe. Gi. Geralmente a gente tem os roteiros de Plus Oasis, né? Eles sempre fazendo 7 noites, é uma coisa meio fixa, assim. Sempre tem embarque de sábado e domingo. O Odyssey vai ser um pouco diferente. Ele tem roteiro de 5, 6 noites, aí vai para 7, 9, e tem os roteiros até mais longos, né? Que eles fazem 10, 11, até 12 noites, dependendo do roteiro. Então é legal porque ele faz a fundo, não só as ilhas do Caribe, mas de Europa também, que o Xande vai mostrar agora. Ele faz uns roteirinhos mais longos e já falando aí, dando um spoiler do que o Xande vai contar, mas tem bastante pernoite também, né, Xande? É algo novo que a gente nunca teve na Royal Caribbean antes, que é mesclar toda a vida a bordo, que é espetacular, com destinos. Então, a gente nunca teve navio da Royal Caribbean fazendo pernoite. E a gente vai passar a ter agora com o Odyssey. Então, olha esse exemplo, que legal, gente. 30 de abril, time bom para a gente poder vender já, uma data super segura para a gente operar. Então, um roteiro de 9 noites com 2 pernoites na Grécia. E Grécia é o destino que o pessoal mais está procurando hoje em dia, né, na Europa. Então, a gente não está colocando preços, nada, é só para dar um pouquinho de água na boca de vocês, para vocês darem uma ligada para casa da gente, consultarem preços, detalhes de roteiro e assim por diante. E na sequência, outro em maio, mais outras 9 noites pela Grécia e pela Itália, com pernoite também. Então, guardem isso. Nunca navios da Royal Caribbean fizeram pernoites. E a gente vai passar a ter isso a partir de agora, tá? Que é muito legal, sem necessidade de visto para brasileiros, você embarque na Europa, diferente do Caribe, onde a gente embarca por Fort Lauderdale e na Gil, continua, porque eu acho que o Xande caiu lá alguma coisa. Acho que caiu, né? Bom, deixa eu seguir aqui então. E aqui a gente deixou mais algumas outras opções para vocês, falando das férias de 2021. Já a gente pensando lá na frente, como o Xande comentou, 2020, né, ainda estando um pouco instável aí, a gente ainda não tendo muita certeza do que pode acontecer. Então, a gente já pensando lá na frente, assim como esses roteiros que a gente mostrou para vocês aí do Odyssey, a gente tem outras opções que a gente vende muito, muito mesmo, muito bem, de mini cruzeiro, que vocês já devem até ter visto pelo sistema, talvez até vendido já também, que são os roteirinhos de 3 noites, de 3 e 4 noites, né? A gente tem saída de Orlando e saída de Miami. O Mariner e o Navigator são 2 navios que eles foram revitalizados também recentemente. Então, eles hoje estão totalmente novos, passam também lá por Coco Cay, passam o dia. Eu já tive a oportunidade de estar a bordo do Mariner, foi quando eu estive lá em Coco Cay. Então, assim, o navio tá novinho. Também, mesmo esquema que eu falei, para quem conhece o navio, totalmente diferente, é outro navio. Porque hoje a parte de entretenimento que eles colocaram dentro do navio deu um upgrade, assim, já tem coisas dentro dele, para vocês terem ideia, que não tem nos navios novos, nos navios grandes da Royal Caribbean. O Charles fez uma setinha aí? Não, foi alguém que fez uma setinha, então. Então, a gente tem esses roteirinhos aí de 3, 4 noites, também opções legais. E esses daqui, gente, sempre eles estão direto lá, eles não têm temporada. Então, sempre segundas e sextas-feiras eles têm embarque. Então, às vezes pegam um período aí de apenas do final de semana. Então, é legal que às vezes você vem de um Orlando, vem de Miami, Disney, dá pra gente encaixar um mini cruzeiro pro passageiro poder conhecer aí, descansar um dia, acordar um dia lá em Bahamas e fazer esse roteirinho bem legal. E oportunidade que a gente... Hoje, o brasileiro sempre foi muito fã de fazer cruzeiro curto, né? Ele sempre casava a viagem dele para fazer parques ou para fazer compras em Miami com cruzeiros curtos. Porém, a gente operava com Enchantment, com Majesty, foram navios super bacanas para o seu tempo, né? Agora, tendo todos esses atributos da série Voyager, né, com Mariner, com Navigator, torna a experiência para um nível completamente diferente. A gente começou isso ano passado, né? E a gente teve um sucesso assim absurdo
em termos de incremento da satisfação do hóspede, uma vez que a gente passou a operar Caribe curto com esses navios. Então, mais uma dica para vocês. E eles, de fato, estão muito bacanas, super revitalizados, com muitos atributos que vieram de séries mais novas, fazendo com que a experiência fosse ainda mais bacana. Gente, a flexibilidade que eu coloquei para vocês no começo, ele se dá não somente com relação a políticas flexíveis, né, e atualizadas de acordo com o momento, como também de preço. Né, Gi? 60% para o segundo hóspede, é isso? Exatamente. Então, gente, para venda agora no mês de junho, independente da data de embarque, tá? O importante é que vocês vendam agora no mês de junho. Então, até o final, aí, até dia 30 de junho, a gente está com 60% de desconto para o segundo passageiro. Ainda nem está aqui, mas se tiver terceiro e quarto passageiro também na mesma cabine, ele entra com 30%. E a gente está com Kids Free, que é uma coisa que faz muita diferença. Falando em Royal Caribbean, né? Como a gente tem bastante criança a bordo, então criança de até 12 anos incompleto vai pagando somente a taxa. Ela não paga a tarifa. Então, tarifa, quando vocês entrarem no sistema, vai aparecer lá zerada. Só vai entrar o valor das taxas. Diga, Charles. Ô, Gil, até cortei aqui, porque isso realmente eu acho que é um apelo e tanto, porque é muito comum quando a gente vende navio, né? Ou quando um dos nossos parceiros vende navio, aí fala, mas ele só tem 3 anos, né? Mas ele paga, porque ele ocupa um leito do navio. Então, quando você vê uma campanha dessas estimulando a venda com crianças gratuitas, eu acho que é uma oportunidade muito bacana para todos botarem no seu radar, porque fica realmente atrativo demais a condição. Só para fazer esse reforço aí do que você colocou. Sim, a gente percebe bastante essa diferença, porque como eu falei para vocês, a gente tem promoções do mês. Então, vamos supor, lá no dia 30 de junho, a gente entrou no sistema, fez uma cotação, legal, tá dando X. Virou o mês, entrou lá pro dia 1 de julho, pronto, às vezes saiu a promoção do Kids Free, a gente já tem a criança pagando o valor integral, não entrando mais com desconto e já muda muito o valor. E aí é bom quando vocês saibam que tem essa promo do Kids Free para vocês poderem segurar. Então, se vamos supor, o passageiro tá meio na dúvida, não sei se eu quero, não sei se eu quero, se eu vou, se eu não vou, fecha a reserva, gente. Fecha, cria reserva, manda lá o Charles, cria reserva para vocês, para a gente poder segurar a promo. Porque por mais que a gente criou a promo lá no dia 30 de junho, virou pro dia 1 de julho, se ela ainda tiver offer, né, mesmo que a gente ainda não pagou, ela tiver com prazo, a gente consegue segurar para o passageiro pagar mesmo que for no dia 1 de julho. Suposição, tá? Além disso, além dessa promo que a gente está o mês inteiro, a Royal lançou ontem, ou foi na sexta-feira, mais uma flash sale que a gente fala, que são promoções que duram por um curto período de tempo. Essa ainda eles colocaram bastante tempo, que o passageiro ganha até $150 de desconto na hora, assim, no momento que ele for fechar, já vai aparecer lá essa 2021 Kicker com esse nome, e ele já vai aplicar esse desconto que pode chegar aí a R$850. Então, já é um outro diferencial que a gente tem também para venda agora nesse mês. Então, se tiver alguém, não sei se vou ou se fico, fecha a reserva, e aí, para a gente deixar o passageiro pensando, mas pelo menos a gente já garante essa promo, tá? Só para fazer um merchan e um reforço aqui, Gil, eu queria recordar que todos têm acesso ao sistema para fazer reserva, né? E que se porventura o prazo da reserva ou o final da promoção cai no final de semana, o nosso plantão, 24 horas, ele processa o pagamento. Não precisa mandar documentação, que a própria R11 tem como padrão e exige, existem os documentos específicos da R11, é só encaminhar no e-mail do plantão e eles fazem o processamento do pagamento. Pode ser 3 horas da manhã, pode ser 5 da manhã, pode ser 11 da noite, pode ser sábado, pode ser domingo. A gente tem esse serviço de processamento de pagamento 24 horas, claro, estando o sistema disponível para isso. Muito Legal. bom, excelente. Parabéns pelo super atendimento, Charles, isso é fundamental e é parceiros assim que a gente conta que agregam na nossa distribuição. Parabéns a você e todo o time. Pessoal, vamos mudar de marca agora? A gente já falou muito de entretenimento, já falou muito de diversão, de família, que é o que a gente encontra a bordo da Royal Caribbean, mas a gente não poderia terminar sem falar da marca premium do grupo Royal Caribbean. Então a gente tem essa lá, Royal Caribbean, depois vem a Celebrity, que é a marca premium, que oferece algo a mais para o passageiro. A gente brinca nos bastidores, fala que é o segredo mais bem guardado da indústria do turismo. O Charles, você é um grande apaixonado, já teve a oportunidade de ir com a família inteira a bordo no Edge,
e sabe o que eu estou falando, é um cruzeiro que entrega muito a mais para o hóspede, não necessariamente com investimento adicional. É um navio espetacular, assim como a série Waze no seu tempo revolucionou como era fazer uma viagem de cruzeiro, a gente pode falar sem nenhum medo que a série Ed novamente transformou completamente a experiência de se fazer um cruzeiro, por vários aspectos, principalmente experiência a bordo, design, gastronomia, serviço, coisas que a gente nunca imaginou, como, por exemplo, uma varanda com vista infinita, você fazer a sua refeição numa plataforma acoplada fora do navio, que é esse laranjinha que vocês estão vendo aqui na foto, é realmente sensacional. Quer falar um pouquinho, Charles, aproveitando que você esteve a bordo? Olha, a gente fez a segunda saída do Ed, foi a segunda saída, foi o primeiro roteiro, agora não lembro se eles chamam do Eastern ou Southern, foi a primeira saída que ele fez para esse roteiro. Então é muito bacana, porque ele vai chegando, naquela ocasião, lógico, era única, ele chega nos portos, tem aquele banho de chuva, de esguicho, né, que os como é que chama? Aqueles navios... O ritual de inauguração, né? Aquele navio que acompanha, quando o prático faz aquele banho de chuva, fazem voltas, tem escolta, isso foi muito bacana, mas esse navio, ele oferece uma experiência única, assim, muito embora ele não seja um navio gigante, né? Não é esse o padrão e não é essa a proposta dele, você pode andar pelo navio e você sempre está vendo alguma coisa nova, tem peças de arte espalhadas pelo navio inteiro, ele tem um jardim ali, um ambiente na popa que é muito gostoso, você pode sentar e ficar horas ali tomando um café, tomando um vinho, alguma coisa e apreciando a vista, é uma coisa... O espetáculo, a gente ficou muito impressionado com a qualidade do espetáculo também, os musicais são incríveis. Enfim, assim, eu poderia ficar aqui só tecendo elogios. Eu acho que é mais importante o Xande trazer o conteúdo em si do que ouvir os meus elogios, mas a gente apreciou muito, foi uma viagem incrível e a experiência do lift, agora me esqueci, me fugiu o nome do Red Carpet. Do Red Carpet, esse aí. Ele não estava, não sei se isso mudou, né? A gente não consegue ficar nele enquanto ele sobe ou desce, a gente só fica nele parado. Exatamente. Mas a sensação de você estar fora do navio, porém dentro do navio, é uma coisa maluca, né? Quando ele está no alto, você tem uma visão bem panorâmica do navio, quando ele está embaixo, você tem uma sensação de que se você baixar o braço, você pega na água. Então é uma experiência incrível. É isso aí. Obrigado pelos seus comentários. Nada como quem esteve a bordo para poder dar um depoimento e legal saber que sua experiência de fato foi super acima da expectativa, né? Foi ótimo. Mas ele, de fato, é um barco, um navio que o primeiro foi inaugurado ano passado, o Ed, né, que deu nome à série, e a gente tem um segundo, que é o Apex, que está pronto, gente. De fato, ele seria inaugurado em abril. A gente optou por poder estender, né? A gente fez até uma inauguração virtual. O primeiro navio do mundo que foi batizado virtualmente, digamos assim, mas assim que a gente reunir todas as condições favoráveis, como eu disse no começo da apresentação, a gente vai começar a navegar com o Apex, que toda vez que você tem uma nova série como foi a Ed, um segundo navio tende a ser o melhor. Por quê? Porque ele corrige as oportunidades que foram identificadas no primeiro navio, fazendo com que exista algo a mais, e é o que o Apex vai ter. Mais do que falar, eu queria começar, Gil, se possível, passando um vídeo que mostra um pouquinho os ambientes internos e, na sequência, eu comento o que tanto chama a atenção e por que ele está, de fato, revolucionando a indústria de cruzeiros mais uma vez. Vamos lá?
É de tirar o fôlego, né, gente? É realmente espetacular. São navios únicos. Fazendo até uma comparação e falando um pouco com a companhia irmã Royal Caribbean, é até legal falando um pouquinho sobre a retomada. A série Oasis, a gente entende que devam ser os primeiros navios da Royal a retomarem. A gente tem hoje um break-even na série Oasis para poder operar de 30%. Ou seja, os navios com 30% do público a gente já opera com rentabilidade ou break-even, o que deve fazer com que, de fato, eles sejam os primeiros navios a operar. Fazendo uma comparação da Royal para a Celebrity, para ter essa relação espaço por hóspede, navios de mesma tonelagem na Royal, que levam 4.000 hóspedes aproximadamente, na Celebrity levam 2.800 passageiros. Ou seja, o espaço que você tem por hóspede é muito mais favorável, né? O que faz, de fato, com que a experiência do hóspede seja, de fato, mais atrativa e alinhada com o segmento premium, que é onde a gente atua. Desde que a gente inaugurou a série Solstice, há 10 anos atrás, todo ano a Celebrity ganhou como a melhor companhia premium do mundo. E desde que a gente inaugurou essa série Edge, que vocês puderam ver e admirar no vídeo, a gente não só ganha como melhor companhia premium, como a gente foi condecorado recentemente pela revista Time como um dos melhores lugares do mundo para você estar. Né? São somente 100 destinos, 100 atrações do mundo foram premiadas e foi o único navio de cruzeiro que ganhou essa recomendação, esse selo em um dos melhores lugares do mundo para você poder estar, o que a gente entende, o Apex também em breve deverá ganhar. Como está posicionado e o que a gente encontra a bordo da Celebrity. Então, foi a empresa líder no conceito do luxo moderno, nada a ver com aquele luxo tradicional, é um luxo atualizado, onde o bacana é você ter tempo livre para poder fazer suas coisas, onde você vê muito design, seja nos ambientes, seja também na apresentação dos pratos, acomodações super espaçosas, com mais conforto. Como vocês viram agora nessa nova série, varandas com vista infinita, que a gente vai ver um pouco mais em detalhe, gastronomia sendo parte fundamental, muito associado com vinhos, destinos, como a gente viu, que passam a ter pernoites agora, e um serviço, por aquilo que pareça, personalizado. E esse é o grande segredo da Celebrity. A gente consegue ter um navio de grande porte, com toda a riqueza de entretenimento, que foi muito bem ressaltado a qualidade pelo Charles, porém com um serviço super personalizado. A gente tem um ratio aí de 1 tripulante para cada 2,1 hóspede. Ou seja, você de fato é atendido de forma personalizada. Você vai no martini bar, pede um drink, no dia seguinte você volta, o staff lembra do seu nome, te oferece, você quer o mesmo martini de ontem, de Liti, ou você quer mudar hoje? Então você tem, e é incrível como a Celebrity consegue dar um atendimento personalizado, mesmo no navio grande, para 2.800 passageiros, onde você tem uma riqueza de entretenimento muito grande, tá? Gi, quer passar um? Falando um pouquinho de roteiros, aonde que o Apex e o Edge vão estar operando, então, a inauguração dele vai se dar na Europa, né? Seria na Europa a inauguração do Apex, a gente ainda não tem claro por onde ele vai começar a operar, mas o que a gente pode falar com certeza é que em janeiro ele faria a travessia final de outubro e viria para o Caribe, então o que a gente pode ter certeza da operação no Caribe a partir de 2021, final desse ano. Então, alguns exemplos aqui de cruzeiro de 7, cruzeiro de 10 noites, o de cima no Caribe e o exemplo de baixo já em agosto de 21 na Europa, o embarque em Barcelona, fazendo também Grécia, fazendo Turquia, roteiros muito bacanas e bastante diferenciados, tá? Vamos lá, Gi? Lembrando também que a Celebrity, o pessoal sempre, quando a Royal volta para o Brasil, a gente vai ter navio por aqui. A Celebrity vem para a América do Sul. A gente veio com Eclipse esse ano e a gente vai vir agora no final desse ano com o Silhouette pela primeira vez que esse navio vem para a América do Sul e ele que acabou de ser revitalizado. Então, todos os atributos que vocês veem da série Edge já vão estar implementados no Silhouette quando ele vier agora no final do ano fazer a temporada de Patagônia aqui no Brasil.
E vocês, pessoal, freelancers que vendem muitos grupos, geralmente o pessoal tem um pouco mais de tempo, grande parte das nossas vendas na temporada de Patagônia, com esse novo navio, se dão através de grupos e de freelancers. Então é um ótimo convite para vocês já verem cotações, aproveitarem as oportunidades. Não somente para a temporada de Patagônia, que vai de novembro a abril, como também, se você puder passar o próximo, Gil, a gente vai ter a travessia em abril, fazendo do Rio de Janeiro até Portugal. Então, eu sei que é um tipo de produto que é muito comercializado pela casa do agente para os freelancers. Então, é o momento correto de pedir grupo, o pessoal poder aproveitar o verão de 2021 lá na Europa, chegando lá no final de abril. Então, fica o convite. Desculpa cortar. Só para confirmar, ele faz Rio-Lisboa ou Lisboa-Rio? Na verdade, pela imagem, me parece ele vindo e não indo. Essa imagem é bem notada, essa imagem não é a correta, Charles. É de fato a volta. A gente tem a vinda dele, mas é em novembro. A gente preferiu não divulgar, até porque a gente não tem a certeza por tudo que eu coloquei para vocês. Mas o retorno dele em abril, de fato, esse é o roteiro que ele faz. Embarcando no Rio, passando por Salvador, Tenerife, chegando em Lisboa, né? De fato, os números aqui deveriam estar invertidos, um deveria ser no Brasil e os 5 lá na Espanha, bem observado por você, tá? Mas, de fato, é um roteiro que já está aberto, disponível e que, entendo, tenha bastante demanda dentro do público da casa do agente, tanto Patagônia como também a travessia para o pessoal poder curtir a Europa no verão do ano que vem, tá? Gil, quer falar de promoções? O que a gente tem de promoção de Celebrity? Bom, então, de promo de Celebrity funciona da mesma forma que eu comentei com vocês de Royal Caribbean. Aqui, a diferença é que a gente tem um período um pouquinho mais curto e depois a Celebrity vai mudar essa promoção. Então, essa promo é até o dia 15 de junho, ela tem um pouquinho de menos tempo, mas a gente está com descontos por cabine. Então, dependendo da categoria da cabine que o passageiro fechar, nem que for a interna, desde a interna até a suíte, ele pode ganhar até R$ 1.600 de desconto na cabine. Então, já é um belo de um desconto aí que a gente consegue. Além disso, a gente está com 50% de desconto no segundo e terceiro... 50% para terceiro e quarto passageiro. É tanta promo que a gente tem aí que a gente até confunde. Mas a Celebrity agora, então, 50% se tiver terceiro e quarto passageiro, desde que esteja na mesma cabine, tá? Além disso, a Celebrity lança muitas flash sales também. Vira e mexe, a gente vai encontrar alguns descontos que eles também deixam por algum tempo, um período curto. Por exemplo, a gente teve esses dias recentemente do aniversário de 30 anos da Celebrity, mas são promoções que duram assim 3, 4, 5 dias. Então é legal a gente aproveitar essas oportunidades para poder fechar a cabine se o passageiro já tiver com alguma coisa aí em andamento, tá? E lembrando da política, né, gente, vai com confiança que, independente se sair uma promoção melhor lá na frente, quem comprar agora até 1º de agosto, a gente honra qualquer possível alteração de preço lá na frente, que é espetacular e dá toda a segurança para vocês já recomendarem a compra para o hóspede de vocês desde já, tá, pessoal? É isso, eu vi bastante perguntas aqui, a mais recorrente pelo que eu vi, o Charles depois vai me falar, foi: tem tarifa agente de viagem, queremos fan tour? E vocês estão com a mentalidade exatamente correta. Primeiro, fico feliz de saber que vocês já estão com o desejo de navegar. Como eu coloquei no começo, vocês vão ser parte fundamentais da retomada. E sim, gente, esse é o nosso plano, é poder levar, assim que a gente divulgar os protocolos sanitários e a data definitiva que a gente volta a operar, nosso primeiro grande objetivo vai ser levar o maior número possível de agentes de viagens, influenciadores e imprensa a bordo. Porque vocês vão ser os propagadores da notícia. Vocês vão ser os propagadores, vão poder postar e falar: ó, tô aqui tomando um martini de lixia no Martini Bar e tá tudo espetacular, né? Os protocolos que foram implementados foram esses e esses. Vamos vir, vamos montar o grupo e vamos viajar de navio, que a vida voltou ao normal. Então, a gente tem essa preocupação, está dentro do nosso plano. A gente está fazendo várias outras ações comerciais nesse momento. Então, a gente divulgou recentemente, na semana passada,
A gente vai estar investindo R$500 mil nos agentes de viagens para apoiar vocês na retomada. Então, todos vocês estão convidados a poder mandar um plano para a casa do agente, para poder encaminhar para a gente apoiar as melhores ideias, qualquer ideia que vocês tiverem de retomada, ação que vocês queiram fazer, encontro com o grupo de vocês para poder lançar uma nova data de viagem. O que vocês quiserem fazer, a gente vai estar disponível e vai investir sim uma verba substancial para poder apoiar as agências de viagens e os freelancers na retomada do mercado. A gente acredita, sempre acreditou, e vocês têm um valor muito grande na nossa distribuição, são partes fundamentais da retomada do setor marítimo e de toda a indústria de cruzeiros, né? Então, de fato, muito obrigado por todo o apoio que vocês sempre deram. Os agentes de viagem sempre foram fundamentais para a R11 Travel, para o Grupo Royal Caribbean, e a gente conta cada vez mais com vocês. É uma pena a gente ter tanta novidade para poder contar e acaba que o tempo passa, a gente nem percebe, desculpa até ter ultrapassado um pouquinho o horário, mas fico à disposição do Charles para a gente poder fazer num outro momento. A gente também tem os treinamentos da R11 Travel sempre à disposição para todo mundo que quiser participar. Então, eu fico sempre à disposição para poder apoiar vocês da melhor forma possível. Não sei se tem alguma pergunta adicional. Eu vou pedir para a Renata dar uma rodada no chat e poder conduzir as perguntas. Enquanto ela faz isso e volta aqui, porque eu não estou vendo aqui na minha tela, mas é porque o mosaico fica pequeno. Acho que eu até vou tirar aqui agora da tela, Gil. Vamos tirar da tela, que assim todo mundo se vê enquanto a Rê conduz as perguntas. Enquanto isso, eu só queria aproveitar o comentário do Xande sobre essa ação de marketing. A gente fez uma divulgação, vamos dizer assim, tímida dela, primeiro via WhatsApp e Telegram, mas isso está aberto a todos. Quem quiser saber mais detalhes e informações, escreve para o atendimento @casa do agente, que a gente vai encaminhar todas as informações, todos os parâmetros aí de como tem que ser feito isso, ou pelo menos algumas dicas. Vocês nos enviam para que a gente possa remeter dentro dos prazos corretos para a R11 analisar. Tá? E essas ações, como a gente falou, são as mais diversas. Se vocês vão trabalhar com rede social, fazendo impulsionamento, vamos estabelecer quais são os produtos que vão ser impulsionados e quanto vai ser investido. Se você tem um grupo para viajar, vamos abrir o bloqueio desse grupo, vamos fazer a pré-operação, vamos dizer assim, e aí a gente faz o projeto do investimento, se vai ser um restaurante, se vai ser um sítio, como que essa turma vai se reunir, por exemplo, para fazer a apresentação. Enfim, cada um aí tem que quebrar um pouquinho a sua cabeça e a gente está à disposição para discutir junto isso, né? Quais podem ser os melhores caminhos para poder fazer essa apresentação dos projetos para a R11. Vai lá, Rê. Então, vamos lá. Algumas eu já fui respondendo por aqui, tá? Só para encurtar um pouquinho, mas eu vou pegar as principais, então se alguém também tiver alguma dúvida eu pular aqui já foi respondida, escreve lá no finalzinho do chat. A primeira dúvida é do Márcio, do Jader, da Blue Voyage, questionando se a varanda virtual são em todas as cabines internas e eu vou complementar se tem a possibilidade também da varanda virtual em todas as marcas, Royal Celebrity e Azamara, ou enfim, só em algumas. Ótima pergunta, Rê. Não são em todas, a gente tem algumas cabines internas, mas você consegue pelo sistema identificar quais são varandas virtuais e quais são as internas tradicionais. E é uma ótima recomendação a gente expandir isso para toda a frota. A gente já tem alguns navios, mas não em todos ainda, tá? Mas é de fato uma grande possibilidade que isso seja estendida e esteja presente em todas as frotas, o que de fato nesse momento ainda não está. Perfeito. Reinaldo Camandaroba questiona sobre a utilização da carta de crédito. Ele comenta aqui, no caso da utilização da carta de crédito para um futuro cruzeiro mais barato, se podemos inserir a diferença deste crédito em outra reserva acompanhante deste passageiro principal. Ou, se não for possível, qual é o destino dessa diferença de valores? Ótimo tema também, é possível, então vamos supor, ele tem aquele mesmo exemplo, tá? Comprou o Réveillon, R$10 mil. Aí ele escolhe uma outra data, tá 8 mil. Então a gente gera uma nova carta de crédito de 2 mil, como se fosse uma carta de troco, onde ele pode utilizar numa outra viagem oportunamente.
Perfeito. Mas se ele quiser, desculpa cortar, se ele falar, mas eu estou levando agora a minha sogra junto, gosto muito, estou levando ela comigo e ela vai ficar na outra cabine. Posso usar esses 2.000 para botar na cabine da minha sogra? Quer falar, Gi? Não pode. Na verdade, a carta ela é pessoal e intransferível, mas agora, nesse decorrer, né, de tudo que está acontecendo, eu até verifiquei operacionalmente lá, a gente confirmou com o pessoal de Miami, e tem alguns casos que eles estão, em alguns casos de exceção pontuais, né, eles estão deixando utilizar desde que esteja na sua cabine. Então, por exemplo, a gente estava numa cabine tripla, eu, você e o Xande. Quando a gente for mudar para uma nova reserva, sobrou R$1.000 da minha carta de crédito, eu posso passar para você ou para o Xande, porque a gente está na mesma cabine. Se tiver em outra cabine, não tem como a gente utilizar. Aí a gente vai fazer da mesma forma que o Xande comentou, de criar uma nova carta de crédito com um novo prazo para eu poder utilizar numa outra viagem. Não tem também, como observação, não tem como a gente deixar como crédito a bordo, que bastante gente de viagem pergunta, mas me deixa de crédito para eu gastar lá, comprar pacote de bebida. Não tem como também, a gente já verificou isso, tá bom? Mas comprar outros serviços para a cabine eu posso. Ficou mudo para mim. Eu posso comprar outros serviços para a cabine se eu quiser? Não crédito a bordo. Outros Não, serviços. então, não tem como a gente reverter esse valor da carta de crédito para ele poder utilizar a bordo, de nenhuma outra coisa. É só tarifa mesmo, perfeito. Exatamente. Cláudia Crinas questiona sobre os custos aproximados das atrações em CocoCay. Então, Rê, na verdade, a gente tem um documento. A internet tá ruim? Apareceu aqui para mim. Tá me ouvindo? Tá, estamos te escutando, Gil. Legal. A gente tem um documento, depois eu posso até encaminhar para o Charles, que fica lá no nosso site, né, que é o manual da gente, que vocês podem consultar os valores de cada atração. Pode variar de acordo com a sazonalidade e também por conta da demanda. Então, por exemplo, se o parque aquático estiver já cheio, eles vão aumentar o valor. Então, pode variar, não é um valor mais fixo, mas os únicos atrativos, como eu falei para vocês, que vai ter custo lá, vai ser o parque aquático, o passeio de balão e a tirolesa, são as únicas coisas. Em média, para vocês terem ideia, pode chegar até uns $90, $100, dependendo da demanda, para poder fazer o balão ou a tirolesa. Mas vale a pena, gente. Você está descendo lá em CocoCay? A gente faz comparação até, dimensionando em termos de valores, investimentos, como se fosse um parque em Orlando. A experiência que você tem, de fato, é espetacular e quem foi sabe o que eu estou falando. É a maior toboágua de toda a América do Norte, maior que os parques de Orlando, maior piscina de onda que existe e com toda a qualidade da Royal Caribbean, né? É necessário comprar? Não. Se você quiser ficar na parte mais tranquila, ficar na praia, tem a piscina que é para todo mundo, mas você tem a parte mais radical, que são de fato os toboáguas, aonde tem a necessidade de se adquirir até para poder controlar o acesso das pessoas, né? Para garantir a experiência exclusiva de quem de fato está optando por ter acesso à parte completa do parque, tá? Mas vale muito a pena. E comparado com o parque de Orlando, é sempre um valor muito inferior. A Gil falou que pode chegar até a 90, no caso extremo, pelo que eu acompanhei, uma média de valor em torno de $45, $50 por dia. Se a gente comparar com o parque de Orlando, é de fato bem mais acessível e te entrega uma experiência de fato completa. Importante falar também, gente, sobre isso, que a parte de gastronomia, alimentos e bebidas, você tem uma continuação do que você tem a bordo do navio. Então, aqueles chás, sucos, águas, café, você tem tudo já incluído, assim como a comida, a gastronomia, a em terra, já está tudo parte da tarifa do cruzeiro. Mas, então, bebida alcoólica, mas se você tiver o pacote de bebida alcoólico no navio, você também pode utilizar o pacote para consumir a caipirinha, a margarita, sem nenhum custo adicional dentro do Perfect Day também, tá, gente? E quem não tem um pacote pode consumir, comprar, adquirir com a própria chave da cabine, sem precisar levar dinheiro dentro de CocoCay, como se você estivesse num bar a bordo do navio. Ou seja, resumindo, CocoCay Perfect Day é uma extensão do navio. Tudo que você tem direito a bordo do navio, você continua tendo uma vez que você está dentro da ilha. O que você não tem, que você paga adicional, você vai seguir pagando adicional uma vez que você estiver fora, no caso que você não tiver um pacote de bebida, por exemplo, tá? Ótimo. Juliette Azevedo questiona quantas crianças viajam grátis na promoção, acredito que da Royal, né? Que
Kids Free, que vocês Duas comentaram. crianças na mesma cabine dos pais. E lembrando que as crianças têm que ter no máximo 12 anos. Elas pagam só a taxa de embarque, porém são isentas da tarifa. Ótima oportunidade, gente. E lembrando que o brasileiro sempre viaja com família, maioria das vezes, né? Então é uma promoção que, quando a gente lança no mercado brasileiro, a gente tem bastante sucesso. Eu tenho que ter obrigatoriamente 2 adultos ou basta um adulto para eu ter 2 crianças cortesia? Tem que ter 2, né, Gi? Isso. Eu pergunto, por exemplo, tá viajando os pais numa cabine e tá indo a babá ou o tio com os 3 sobrinhos na outra cabine. Como é que fica? Porque, na verdade, esse desconto ele entra no 3º e 4º passageiro, não no 1º e 2º. O 1º e 2º tem como pagar integral, depende da idade. E o 3º e 4º hóspede, sendo menor de 12 anos, tem a tarifa complementária. Reinaldo Camandaroba questiona se a promoção da criança free e o desconto no 2º passageiro... Desculpa, se essa promoção da criança free e o desconto no 2º passageiro, se por um acaso tiver alteração de data, ela vai ser válida no cruzeiro futuro também. Vamos Ficou lá. clara a dúvida? Se ele contrata hoje, se ele contrata hoje a promoção do desconto com a criança e esse cruzeiro porventura for cancelado ou alterado, se na próxima saída ele vai ter a mesma promoção. Boa pergunta essa. Gil, vou responder, qualquer coisa você me corrige. Ele vai ter 2 possibilidades, tá? De acordo com a nossa política. A primeira possibilidade, se ele optar por não viajar, não fazer. A primeira é a carta de crédito. Então, se ele optar pela carta de crédito, ele vai receber proporcional ao valor que ele pagou. E depois ele vai reutilizar essa carta de crédito lá na frente, de acordo com a variação ou com a tarifa que vai disponível. Mas existe uma segunda hipótese, onde ele simplesmente muda a viagem para o ano seguinte. Então, se ele comprou agora, se beneficiando do Kids Free, e opta por mudar a viagem para o ano seguinte, ele não vai ter que investir nada a mais. Ele simplesmente muda de data, desde que se mantenha o mesmo roteiro, o mesmo navio e o mesmo tipo de cabine. Ou seja, respondendo, ele tem 2 possibilidades, dependendo da escolha que ele fizer. Seja postergar em 1 ano, seja optar pela carta de crédito. Ótimo. Clara questiona sobre a sala de simulação em São Paulo, se tem alguma previsão para agendamento. Boa pergunta. Essa sala de simulação, gente, então, para quem não teve oportunidade de conhecer, é uma sala, na verdade, de realidade virtual. É a primeira sala de realidade virtual da América Latina, que a R11 Travel tem, dentro do escritório no Edifício Itália, e estão todos convidados assim que a gente reabre ela. Porque a gente, na verdade, desde a primeira semana de março, a gente está 100% home office, todo o time da R11 Travel. Né? A gente fechou tanto o escritório em São Caetano como no Edifício Itália. A gente segue com a nossa vida operando de forma normal, todo mundo remoto, dentro do seu home office, com toda a segurança que o momento exige. A gente está estimando a volta para o escritório de acordo com as leis, mas a gente estima talvez na metade desse mês ou no começo de julho. A gente já definiu e estamos trabalhando em novos protocolos de higienização, o fone de ouvido, como a gente vai higienizar ele uma vez. A gente já fazia isso, mas ainda mais intensificado agora. Então, a sala ainda não tem uma previsão para poder estar sendo reaberta, mas assim que tiver, a gente vai divulgar através da Casa do Agente, para vocês poderem estar reservando um horário, e vale muito a pena. É uma experiência personalizada, são 45 minutos cada grupo, né, de 4 pessoas só, onde a gente tem 2 staffs da R11 Travel para poder apoiar, e de fato vocês têm uma viagem a bordo do maior navio do mundo, do Symphony, dá para ver o Eden em detalhes por dentro de cada uma das partes específicas do Eden. É espetacular, ótima pergunta. Todos vocês estarão sendo convidados no momento oportuno através da Casa do Agente. Muito bem. Camila Andrade questiona sobre os navios, se há navios parados em portos, porque ela leu há um tempo atrás que tinha 90 navios parados devido à pandemia. Sim, até tinha uma. O Xande vai falar pontualmente da Royal e da Celebrity Azamara,
mas a gente divulgou essa semana, foi até a Gil que compartilhou comigo, existe um site, um aplicativo, que você consegue ver vários navios onde eles estão no mundo inteiro. É muito bacana. Quem não recebeu pelo WhatsApp ou pelo Telegram, nos avisa no atendimento, e-mail atendimento da casa da gente, que a gente compartilha depois o link. Fala aí, Xande, sobre os navios de vocês. Oi? O legal é que ele é ao vivo. É muito legal. Eu fiquei brincando horas ali. Só Horas não vai, mas um pouquinho. Eu tinha um amigo que ele estava tripulante mesmo a bordo do Symphony. E aí ele trocou para o Liberty. E aí eu consegui acompanhar no mapinha onde que ele estava. Ele falava, agora eu parei em Coco Cay, agora a gente desceu aqui em Barbados. E dava para acompanhar assim ao vivo, é muito legal. Hoje vocês vão ver que tá todos os navios parados, né? Porque eles estão atracados. Falando especificamente de Royal e de Celebrity, a maioria deles, hoje a gente tem uns 10 navios, na verdade, lá próximo de Coco Cay, todos eles paradinhos lá, olhando para a ilha de Coco Cay. Não descem, né, na ilha, mas eles ficam atracados todos lá por perto. Mas a gente também tem em Europa. Se vocês olharem no mapinha, dá pra gente filtrar por companhia e vocês verem todos os navios. É muito legal. Legal. Eu coloquei já no chat ali o link já achei rapidinho. Vai lá, Rê. Elisângela questiona se os atrativos dos navios da Royal estão inclusos ou são pagos à parte direto pelo hóspede. Tudo incluído. Não tem custo nenhum, como eu comentei com vocês. Só vai ter custo se ele quiser ter alguma aula exclusiva, por exemplo, no Flowrider, para alguém ensinar ele a surfar, mas no geral todos os atrativos da Royal já estão incluídos. Isso é um diferencial bem legal da companhia, que essa é a temática, né? O conceito da companhia da Royal é entretenimento. Então imagina você chegar lá e ser barrado, olha, tem um custo aqui, tem um custo ali. Então essa que é a ideia que a gente quer passar, por isso que já estão todos os entretenimentos incluídos, tá? Ótimo. Na Royal Celebrity ou Azamara existem cabines singles? Sim. Opa. A gente implementou recentemente. No Symphony foi o primeiro navio, na Celebrity a gente também tem. Existe um público e uma demanda forte para hóspedes singles que querem ter uma experiência bacana e não necessariamente estão acompanhados, vão acabar conhecendo muita gente a bordo. Onde não é mais cobrada o adicional, né, de single. Então, é uma inovação e realmente permite os hóspedes terem uma viagem sem ter que pagar esse adicional. Todas as cabines, tá, gente? São algumas cabines especiais que são para passageiros singles. Andrea questiona se, nesses cruzeiros que já estão acontecendo na China, se os passageiros estão usando máscara, acho que medidas de segurança, de precaução, né? Quais são as medidas que estão sendo utilizadas e se os hóspedes já podem usar as áreas comuns do navio? Na verdade, esse comentário que eu fiz é a Star Cruise que está fazendo na China, mas como não é do Grupo Royal Caribbean, eu confesso que eu não tenho detalhes de como eles estão operando, quais foram os protocolos que eles implementaram a bordo. É uma boa pergunta, eu posso até tentar identificar isso, divido com você, Rei, com o Charles, oportunamente, tá? Mas como eu coloquei no Grupo Royal Caribbean, a gente ainda segue trabalhando, pesquisando, vendo viabilidade de implementar diversas medidas, e assim que a gente tiver algo definido que vai ser válido para todas as marcas do Grupo Royal Caribbean, a gente vai divulgar para vocês o mais breve possível. Ótimo. E aqui, então, temos uma última pergunta da Mônica, referente aos restaurantes. Se alguns restaurantes ainda continuam sendo pagos à parte. Continuam. Então, é que a gente não falou em detalhe aí da gastronomia, mas existem os restaurantes que estão incluídos, que são os principais, o buffet. Além disso, tem pizzaria, hot dog, vários restaurantes e cafés que já estão incluídos. Mas existem sim os restaurantes de especialidade, aí tem uma infinidade também. Tem muitos restaurantes a bordo, cada um com o seu tipo de gastronomia. Então tem um focado mais na carne, um mais para comida italiana, massa. Mas eles existem e também é o plus que a gente comentou, né? Então, assim, já tem toda a alimentação incluída. Se o passageiro quiser ter alguma coisa a mais, uma data comemorativa, é legal às vezes ele fechar um restaurante de especialidade por conta da temática, a experiência que ele vai ter a bordo. Não é simplesmente o fato dele estar indo jantar, e sim a experiência que ele vai ter com a apresentação do prato, a decoração do ambiente,
mas eles existem e eles podem variar também, aí, desde uns $10, dependendo do restaurante. E é legal que a gente sempre paga um custo fixo pelo restaurante, não vai pagar por prato e come à vontade. Então, vamos supor, eu fui lá no restaurante no James Italian, que é o nosso de italiano, de massa. Pago, vamos supor, uns $40 e como à vontade. Eu posso pedir quantas entradas eu quiser, quantas sobremesas eu quiser. Eu não vou ter o custo por prato. Esse é um diferencial bem legal também, porque é só uma taxa, né, que a gente vai pagar simbólica para poder ter acesso ao restaurante e usufruir de tudo que ele oferece. Tá ótimo. Eu falei que era a última, mas apareceu mais uma. Referente a esse daqui, a Pumantur, tá? Ele questiona, Milton Santos questiona se a Pumantur vai continuar operando ainda as saídas de Panamá e as saídas de Colômbia, e se tem alguma promoção para os navios da Pumantur. Tudo isso que a gente colocou vale para Royal, Celebrity e Azamara. Como eu coloquei, não vale nem para Silversea, nem para Pumantur, que também são marcas do grupo. A Pumantur hoje ela tem um navio parado lá no Panamá, então o navio segue lá, ele não voltou para a Europa. A previsão dele de volta a operar é dia 4 de julho, o que foi divulgado até então, e a gente está aguardando mais novidades por parte deles, da diretoria lá na Espanha, para poder atualizar se de fato volta em julho ou se haverá nova postergação, nova suspensão. Então, assim, quem tiver qualquer detalhes a respeito da operação da Pumantur, a gente volta a dividir com vocês, tá? Por parte da R11 Travel, todas as reservas que a gente tinha da Pumantur que foram impactadas, a Pumantur dividiu uma política com o mercado onde ela não dava reembolso, ela somente dava opção de carta de crédito, e a R11 Travel, junto com toda a nossa força de distribuição, a gente acabou negociando com a Pumantur e acabamos sim fazendo o reembolso de 100% das reservas da Pumantur que foram impactadas com os cancelamentos que já aconteceram. Então a gente está aguardando para saber como vai ser de julho adiante, e assim que a gente tiver qualquer informação adicional, a gente divide com vocês, tá? Maravilha. Tá ótimo, obrigada Gil, obrigada Xande. Maravilha. Adorei, Xande, ótimas perguntas. Fazer um fechamento aí? E a qualidade das agências, dos freelancers que compram através da casa da gente. Charles, Rê, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Fico sempre à disposição de vocês. Se quiser fazer uma só de Celebrity, falar de Silversea, falar da Azamara, conteúdo, informação não falta. De repente ficar o dia inteiro aqui. Tentou ser o mais resumido possível, mas sem deixar de dividir as informações mais bacanas. E a minha mensagem final é uma mensagem de positivismo para todos vocês, né? A gente sabe o quanto todo o mercado e quanto todos nós fomos impactados pelo que aconteceu. Não é exclusividade do turismo, isso vale e aconteceu com todos os segmentos, mas eu sei quanto a gente é flexível, quanto a gente é forte, quanto a gente é resiliente e perseverante. Então, sigam com um pensamento positivo, esse é o meu pensamento, e nunca foi diferente. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter uma retomada muito forte. E eu tô louco, não vejo a hora de poder viajar. Todo mundo que eu conheço tem esse mesmo sentimento, só cresce cada dia. Então, rapidamente eu entendo que a gente vai ter todas as condições, os requisitos necessários para a gente poder viajar. E o cruzeiro marítimo, de fato, é uma opção muito segura, muito controlada para os hóspedes de vocês. No momento certo, a gente espera contar com todos vocês e aproveita as oportunidades, né? Porque eu falo que é igual bolsa de valores, caiu absurdo, quem comprou está gostando do que está vendo agora. E comprar viagem nesse momento, com todas as suas devidas peculiaridades, é algo similar, porém sem o risco que a bolsa tem, né? Quem comprar hoje tem a garantia de estar comprando na menor cotação, no menor valor e com todas as garantias que a bolsa não dá, de se cair mais, você tem a garantia do menor preço, você pode cancelar. Então, de fato, aproveitem as oportunidades que o momento está dando e sempre, obviamente, associado a empresas muito fortes, com caixa absurdo, como é o caso da Royal Caribbean, que a gente tem certeza absoluta da sustentabilidade e da continuidade operacional dela assim que for possível, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, um beijo, um abraço em cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade, Charles, Renata, e fico sempre à disposição. Valeu, Xande, super obrigado. Quero aproveitar e também fazer o fechamento, agradecendo a todos pela presença, pela participação, pelo interesse, perguntas de fato qualificadas, pertinentes.
e é o que a gente costuma realmente enxergar aqui nos webinars que a gente tem feito com essa turma que acompanha a casa, porque são profissionais qualificados e que sabem o que vendem, e vendem produtos de qualidade, e aí, naturalmente, as dúvidas que surgem são dúvidas qualificadas também. Então, é isso, gente. Agradeço demais a participação de todos. O nosso time está à inteira disposição de vocês para poder fazer reservas, processar pagamentos, tirar dúvidas. O nosso time de suporte também à disposição para criar os acessos no Book Easy Plus, que é o sistema que está alimentado com os produtos Royal Caribbean, Celebrity, Azamara. Eu acho que o Pumantur também já está alimentado lá, mas, enfim, o nosso foco hoje foram essas 3 marcas. E a gente segue inteira disposição de todos para o que precisarem. Os que tiverem interesse em fazer um projeto de marketing, do que o Xande comentou, contem conosco também para discutir suas ideias, para discutir as possibilidades, e aí a gente poder depois submeter para a R11. E eu queria só recordar, amanhã nós temos às 9h30 da manhã um treinamento de Chile, e na sexta-feira nós temos mais um, peraí que agora realmente me fugiu, peço 1 milhão de desculpas, gente. Mas eu tenho ele aqui comigo. Sexta-feira nós temos Bahamas. Temos Bahamas na sexta-feira. Tá bom, gente? Muito obrigado. Contem com o nosso time e seguimos à inteira disposição de todos. Fiquem bem. Até logo. Tchau, gente. Obrigada, viu, pela participação. Tchau, obrigada, Gil. Obrigada, Xande.